Leitura bíblica referente a 9 de outubro. Jeremias, capítulos 12, 13 e 14, Salmo 79, Provérbios 24, 30, 31, 32, 33 e 34, 1 a Tessalonicenses, capítulo 1, música, a Igreja dos Primogênitos. Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus, comecemos aqui com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Amém? Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, sabendo a palavra com alegria, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus, amém. Prosseguindo, vamos aqui para Jeremias, capítulo 14. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas, e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as ervas estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles.
ainda que lhe digam coisas boas. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação e, no seu abandono, ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um e outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficaram envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que eu os arrancarei da sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei, terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Jesus é o Senhor, amém. Amém. Jeremias capítulo 13. Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse, levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque, assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você, não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá, assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles,
nada me impedirá de destruí-los. Ouçam e prestem atenção. Não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diga ao rei e à rainha mãe, humilhem-se, sentem no chão, porque as gloriosas coroas caíram da cabeça de vocês. As cidades do sul estão fechadas e não há ninguém que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantem os olhos e vejam os que vêm do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, o seu lindo rebanho? O que você dirá quando ele puser por cabeça sobre você aqueles a quem você ensinou a ser amigos? Será que você não sentirá dores como as da mulher que está dando à luz? Talvez você se pergunte, por que me sobrevieram estas coisas? Então saiba que foi por causa da multidão de suas maldades que as abas da sua saia foram levantadas e os seus calcanhares sofrem violência. Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Por isso, eu os espalharei como a palha que é levada pelo vento do deserto. Esta será a parte que lhe cabe, a porção que reservei para você, diz o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em mentiras. Assim eu mesmo levantarei as abas da sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém, você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Ó Senhor Jesus! Capítulo 14 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas portas estão abandonadas e, de luto, se curvam até o chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os poderosos mandam os servos buscar água. Estes vão às cisternas e não encontram água. Voltam com os seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha ressequida e, por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as corças no campo têm as suas crias e as abandonam, porque não há capim. Os jumentos selvagens se põem no alto dos morros os jumentos selvagens se põem no alto dos morros e, ofegantes, sorvem o vento como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de pasto. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica só uma noite? Porque serias como homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e as maldades que fizeram.
Agora o Senhor se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Estes profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, diga-lhes esta palavra: que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia sem cessar, porque a virgem filha do meu povo sofreu um grande golpe, está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Será que de todo rejeitaste Judá? Será que a tua alma tem nojo de Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada de bom. Esperamos o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Jesus é o Senhor. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Amém. Prossigamos aqui para o Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a sua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome, porque, diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Chegue à tua presença ao gemido dos prisioneiros, com o teu grande poder preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas
com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Senhor Jesus, amém. Vida até a morte, o filho varão, fortaleza de Sião, venceu e vencerá o grande dragão. A igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Senhor Jesus. Amém. Essa é a porção desse dia e concluamos ouvindo a canção que já toca, Igreja dos Primogênitos. Amém. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E a igreja dos primogênitos, arrolados no céu. E a igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Os primogênitos são filhos de Deus, que não vivem mais para si mesmos, mas guiados pelo Espírito vivem para Deus. Por isso no milênio reinarão com Cristo sobre as nações. O reino por vir lhe será galardão. A igreja dos primogênitos, arrolados no céu. A igreja dos primogênitos, arrolados